Incidente grave no aeroporto do Galeão. Quem paga a conta? Por quê? Nós já falamos em episódios anteriores que a aeronave teve vários sistemas avariados. Com certeza houve um grande prejuízo. E quem paga a conta, que eu estimo que com certeza, estimo não, com certeza está na casa dos milhões para recuperar esta aeronave. Tem a picape ali que com certeza teve perda total. E podemos também cogitar, houve ali um desembarque dos passageiros, com certeza houve um reajuste em outros voos, ou até mesmo cancelamento de voo, desse voo, ou até mesmo levando os passageiros, 103 passageiros para hotéis, né? Tem também a responsabilidade por danos morais. Nada impede que um passageiro aí peça indenização por danos morais. Então nós temos aí uma infinidade de responsabilidade a ser cogitada. Então, com certeza, professor Calazans, o seguro ele paga e depois ele vai atrás de quem deu causa. Quem deu causa. Então, nós temos envolvidos. Quem são os envolvidos? Controladores de tráfego aéreo, então seria a União, por intermédio dos controladores de tráfego aéreo, que são militares, acredito que todos sejam militares. Temos a empresa aérea, envolvendo aí a própria aeronave, Boeing 737, na decolagem, e a administradora do aeródromo, do aeroporto, responsável ali pela movimentação, manobra, manutenção ali da picape. Eu estou falando em envolvidos, eu não estou falando nem em responsáveis e nem culpados, tá? Envolvidos. Eu recebi de um internauta uma mensagem muito contundente. Calazans, mais importante do que apontar causas ou procurar culpados, muito mais é saber o que aconteceu, professor Calazans, e para que novos outros acidentes sejam evitados pela mesma causa. Calma. Esse aqui, para mim, essa colocação desse internauta foi importantíssima. Calma, 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 que tem alguma coisa errada aqui. Essa concepção do internauta, ela precisa ser respeitada. Mas você, internauta, que fez esta colocação, você não entendeu a concepção desta série. Esta série está dentro da concepção de perito aeronáutico, que está de uma concepção maior, dentro de uma concepção maior, que é direito aeronáutico. Nós não vamos falar aqui de segurança de voo. Não é o nosso objetivo, embora faremos muitas relações com segurança de voo. Então, nós precisamos entender que aqui nós não vamos falar sobre, ou melhor, nós vamos enfatizar causas e quem deu a causa. Então precisa virar a chave. Quem está aqui com a mentalidade de segurança de voo, lembrando que nós fomos membros do CENIPA, conhecemos toda a metodologia e conhecemos e respeitamos toda a finalidade do CENIPA, que não é apurar culpas, nem culpados, nem responsáveis. Entendemos, respeitamos, mas não é o nosso foco aqui. Quem veio com essa mentalidade ou sai da aula ou muda a chavinha. Claro que eu não quero que você saia dessa aula, mas se você não mudar a chavinha e entender que aqui não é segurança de voo, que aqui é direito aeronáutico, aqui eu não estou falando com membros, autoridades investigativas da comunidade aeronáutica, do DCEA, do CENIPA, seja lá de quem for, estou falando aqui com o corpo jurídico, promotor, advogado, delegado, juiz e assim por diante. Se não entender isso, não vai entender a nossa concepção. E cuidado, outro dia alguém comentava em um dos vídeos nossos, né? Em acidente aeronáutico não pode haver apuração de responsabilidade. Oi? Onde se leu isso? Isso é uma falácia. Eu estou falando falácia, eu gosto de falar hipocrisia, mas hipocrisia eu considero um nome muito forte. Então vamos falar. O que é falácia? Falácia é uma mentira, é um engano revestido de verdade. E eu vou falar aqui por que essa falácia, que não pode haver responsabilidade jurídica em caso de acidente aeronáutico. Nunca houve isso em lugar nenhum do mundo, mas isso foi propagado a quatro ventos, e aí nós nos lembramos do ministro de comunicação de Hitler,
na década da Primeira e Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels. O que ele falava? Uma mentira contada muitas vezes tem força de vontade. E aí não sei de onde as pessoas tiraram que em caso de acidente aeronáutico não pode haver responsabilização, judicialização. Não sei quem disse isso para você. Não é verdade. E nós vamos ver ao longo dos outros episódios quão mentirosa é essa afirmação. Tudo bem? Lembrando que o nossa concepção, eu deixo bem claro, é CSI da aviação. Não tem nada a ver diretamente com segurança de voo. E aí, para eu entender, nós entendemos, eu vou fazer aqui uma rápida explicação sobre investigação técnica e investigação judicial. E aí você vai entender qual é o nosso escopo dentro dessa série. Tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Uma vez alguém comentava comigo, professor Calazans, essa divisão que você faz não existe. Não existe no Brasil. Né? Na Europa, principalmente, essa divisão não fui eu que inventei. Ela não é bem divulgada no Brasil. Até por questões que eu fico em dúvidas aqui, que eu nem quero expressar a minha opinião em certas coisas. Mas vou explicar aqui o que é investigação técnica, investigação judicial, e sendo que o curso do professor Calazans de Direito Aeronáutico, Perito Aeronáutico, é para jurista. Não tem nada a ver com a comunidade aeronáutica no sentido de trabalhar com as funções desses profissionais. Deixando bem claro, perito aeronáutico, principalmente perito. Na aula, em outro episódio, eu fiz a seguinte pergunta: quem paga a conta? Essa é a pergunta muito interessante, porque o perito aeronáutico, ele vai trabalhar com isso. Ele vai querer estabelecer quem deu causa e quem é o responsável. A título de exemplo, se os controladores deram causa, quem é responsável é a DSEA ou, no caso, a União. Então, muito cuidado, eu não estou afirmando que os controladores deram causa. Mesmo porque, no nosso encontro, nós vamos debater com outros advogados e nós vamos, então, debater a causa e quem é o responsável. Mas eu quero deixar bem claro que o nosso foco aqui é de perito aeronáutico. Você vai ter que estabelecer quem deu causa e quem é o responsável. Muito cuidado. Eu já trabalhei em alguns acidentes em que determinadas pessoas foram acusadas, até mesmo na esfera penal, e nós trabalhamos no sentido de provar que aquele personagem não era, aquele agente, até réu, que foi o caso, não era culpado e conseguimos até a absolvição. Então, o perito aeronáutico, ele pode trabalhar na parte acusatória, né? Eu estou falando aqui perito em termos gerais, mas tem assistente técnico e assim por diante. Então, entendendo isso, hein? Para não vir perguntas, Calazans, eu não concordo que a segurança de voo não é segurança de voo o nosso foco aqui. Investigação técnica, vamos ver? Nós vamos aqui partir como ponto de referência, não vou entrar em detalhes, mas é o ACI, Organização da Aviação Civil Internacional, promulgada, você sabe tudo bem, Convenção de Chicago e assim por diante. Mas na Convenção de Chicago nós temos vários anexos, sendo que o anexo 13 é o anexo que refere-se à investigação de acidente aeronáutico. E olha só que coisa interessante. No item, eu nem vou falar capítulo, poderia falar artigo, mas eu vou falar item 3.1. Presta atenção para que você não venha mais com a falácia de achar que não possa haver investigação com a finalidade de apurar culpas e responsabilidade. Entendermos isso aqui é essencial para diferenciar essa confusão. Olha só o que diz o 3.1. The sole objective of the investigation of... Bom, não vou falar tudo em inglês, mas presta atenção. Olha só, o único objetivo da investigação de um acidente ou incidente será a prevenção de acidentes e incidentes. Não é o propósito, não é o objetivo desta atividade aportar culpa ou responsabilidade, tá bom? Eu frisei aqui, o objetivo, pessoal, deixei bem claro, qual é o objetivo da investigação técnica? Que é a investigação técnica?
deixar bem claro, investigação técnica não essa investigação técnica é regida pela anexo 13 da OACI. OACI, em Organização da Aviação Civil Internacional. Dirigida a promotor? Não. Dirigida a delegado, promotor, juiz? Não. Ele regula, fiscaliza, tem um destinatário a saber. E quem é esse destinatário? Os membros da atividade da comunidade aeronáutica, no caso no Brasil, o CENIPA, quem faz a investigação. Então, CENIPA, o anexo 13, ele que regula a investigação técnica. E o objetivo da investigação técnica, que é feita pelas autoridades investigativas, o objetivo é prevenção. Prevenir que outros acidentes ou ocorrências, incidentes ocorram pela mesma causa. Não é o propósito desta atividade, que é esta do CENIPA. Não é do juiz, não é do promotor e assim por diante. Professor Carlos, é muito comum a gente vê no preâmbulo do relatório, lembrando que esse acidente nós temos como pano de fundo o relatório, então é salutar que o CENIPA faça isso. No preâmbulo do relatório, normalmente é citado este dispositivo, o que é correto. Você vai no curso de segurança de voo, num simpósio, numa palestra, geralmente começa com esse preâmbulo. Mas cuidado, isso não tem nada a ver com o direito aeronáutico. Isso aqui tem a ver com segurança de voo, não tem nada a ver com perito aeronáutico, segurança aeronáutica, segurança de voo. Não vai fazer, por favor, não vai fazer essa confusão, né? Outro dia eu estava vendo alguns comentários dos internautas em relação ao acidente 907 Gol ocorrido em 29 de setembro de 2006, onde um Boeing choca com o Legacy. E alguém comentando, não, a investigação aeronáutica, ela não pode se judicializar, não pode apurar responsabilidade. E eu perguntei, onde você tirou isso, internauta? Da onde é que você tirou isso? Não tem nada a ver. Não, porque o anexo 13... o anexo 13 legisla, regula a investigação técnica. Tem nada a ver com a investigação criminal. Nada a ver. Então, não vamos fazer essa confusão. E interessante que quando você vê as autoridades aeronáuticas citarem esse preâmbulo, você não vai ver esse item que eu acho importantíssimo para esta concepção. Tá? Aí eu saio da investigação técnica, que eu estava até agora, e passo para a investigação judicial. Olha só que diz do mesmo anexo, tá? Não é outro documento, não. Recommendation. N judicial, não vou ler, em inglês. Qualquer demanda, procedimento judicial ou administrativo para apurar. Aí eu vou enfatizar. Qualquer outro procedimento judicial, que é o nosso caso de perito aeronáutico, para apontar culpa ou responsabilidade, poderá ser feito separadamente. Acabou, gente. Poderá ser feito separadamente. O que o anexo 13 está dizendo? Ora, se houver necessidade, eu estou parafraseando aqui com as minhas palavras, se houver necessidade de uma investigação judicial, poderá ser feita separadamente. Quem é que disse que não pode haver judicialização de acidente ou incidente aeronáutico? Lembrando que o anexo 13 ele não regula, mas ele prevê, ele não proíbe. Onde é que você, internauta, chegou à conclusão que não pode haver judicialização? Efeito Joseph Goebbels, uma mentira contada muitas vezes tem força de verdade, não tem isso em lugar nenhum. Então vamos frisar, porque isso é importante. Que vira e mexe, professor, segurança de voo não pode apontar a culpa, professor, não pode apontar a responsabilidade. Lembrando que o curso aqui é voltado para direito aeronáutico, não só, mas mais especificamente para perito. O perito tem a finalidade de trabalhar com culpa, seja na fase, na área, na esfera da acusação ou da defesa. Agora, falar que um acidente aeronáutico não pode ter responsabilidade judicial, de onde tirou isso, gente? Nós precisamos parar urgentemente com essa concepção, que é uma falácia. O que é falácia? É uma mentira disfarçada de verdade.
E eu gosto, alguns dizem que é hipocrisia. Eu acho a palavra hipocrisia muito forte, mas então vamos lá? Organização da Aviação Civil Internacional, tá bom? A Organização da Aviação Civil Internacional, Convenção de Chicago, anexo 13, tem um destinatário a saber, legisla as atividades das autoridades aeronáuticas investigativas e não está ligado à esfera civil, penal e administrativa. Na esfera judicial, aí sim. Então eu falei para vocês que houve um prejuízo, alguém vai ter que pagar esse prejuízo. O seguro vai atrás de quem deu causa. Penal, a gente vai ver com encontros com os peritos, os advogados, vai ver se teve responsabilidade penal. Mas no 907 Legacy, tivemos ali pilotos e controladores que foram julgados na esfera penal. E administrativa, perante a esfera administrativa, os regulamentos voltados à administrativa, teve algum problema? Então vamos lá? A responsabilidade judicial está aqui, que é... E quem regula isso aqui? Lembrando que a atividade judicial é voltada para os juízes, advogados, delegados, promotores e assim diante. E o que regula essa atividade é o Código Civil, é o Código Penal Brasileiro, o Código Penal Militar. Nós tivemos casos que controladores militares foram condenados, inclusive, na esfera penal militar. Aí quem regula a atividade de perito, a atividade de investigação judicial é o Código Penal, o Código de Processo Penal ou o Código de Processo Civil, dentre várias outras leis. Tem casos que condutas de controladores ou pilotos são enquadrados na leis de contravenção e assim por diante. Então vamos lá, eu estou concluindo a aula de hoje aqui, mas eu preciso chamar a atenção. Uma mentira contada muitas vezes tem força de verdade. E tem gente que não sei da onde tirou que não possa haver investigação penal, civil ou administrativa em termos de acidente aeronáutico. Não é verdade. Ou é uma falácia ou é uma hipocrisia. E nós vamos ver, durante os outros episódios, que casos no Brasil tiveram desfecho na esfera penal com condenação. Então, por favor, internautas, ao assistir essa série, lembrando que a série é CSI, então um escopo jurídico. Nós não estamos falando de segurança de voo. Segurança de voo, quem tem que falar é o CENIPA. O foco aqui é direito aeronáutico. Lembrando que a comunidade, vou falar uma coisa muito, muito clara aqui, a comunidade aeronáutica, muitos membros da comunidade aeronáutica não têm competência para falar de direito aeronáutico, porque não tem formação sobre o assunto. Falam sem saber. Eu já vi profissionais da comunidade aeronáutica falando que não deve haver culpa ou responsabilização, porque isso compromete a segurança, compromete a investigação. Esse é outro assunto. Dentro da segurança de voo, eu respeito e eu acho que deve ser assim mesmo, todo respeito e valorizo essa concepção, mas o que eu quero deixar bem claro, eu não sou contra essa concepção. O que eu quero deixar bem claro é que isso é válido dentro de uma esfera. Qual esfera? Segurança de voo. E o nosso assunto aqui não é segurança de voo. Só precisa entender isso. Tá bom? Quem trabalha como perito, auxiliar, assistente, perito do juiz, assistente técnico e assim por diante, quando se trabalha também na esfera civil, existe uma abordagem muito, muito, muito interessante. Quem que paga a conta? Para eu resolver isso, identificar, apontar o culpado ou o responsável, tem um ponto aí que é muito interessante, que eu chamo de estratégia, é saber, lembra que eu falei, são 3 envolvidos, a empresa aérea, a administração do aeroporto e os controladores de tráfego aéreo ali, DCEA no caso, ou a União. Saber quem fez o quê, atribuir responsabilidade. Isso não é fácil não, hein? Isso
Tem na minha opinião, quem faz o curso de perito aeronáutico, essa aqui é a parte mais importante, onde nós vamos separar fatores contribuintes, que é a estratégia do CNIPA, que não nos interessa, de causas. Lembrando que o CNIPA não trabalha, não identifica causa. CNIPA aponta fatores. Embora no relatório a gente viu causa lá, não entendi muito essa pegada do CNIPA, que ele usa essa expressão causa, em princípio, pela filosofia CIPAE, não deveria usar causa, mas lá no relatório você vai ver causa. Mas tudo bem, deixa o CNIPA para lá, o nosso foco não é CNIPA. Mas quem vai trabalhar na apuração de culpa e responsabilidade precisa saber, dentre esses três envolvidos, quem deu causa ao resultado e quem deve pagar a conta. Eu participei não, acompanhei o caso Mamonas Assassinas, que é antigo, hein? 2 de março de 1996. E ali, por volta dos anos 2000 e pouco, um advogado me procurou para querer saber quem é que devia pagar a conta, porque Mamona Assassina, a aeronave da Madrid Táxi Aéreo, vem para pouso, totalmente desconfigurado, faz curva à esquerda e bate no morro ali, colide o morro e morrem todos os ocupantes. Quem que deu causa aquele acidente? Foram os controladores de tráfego aéreo civis, que é do aeroporto de de Guarulhos, da Infraero na época, os controladores do radar, que eram militares que ficavam em Congonhas, foi a Madrid Táxi Aéreo, quem que foi? Ou foi a operadora do aeroporto? Quem que foi que deu causa? Pois, sem entrar em detalhes, os advogados demandaram uma determinada pessoa. Demandaram, e depois, ao longo do tempo, descobriu-se que aquela pessoa que foi demandada judicialmente não era que deu causa ao resultado. E aí, quando foram correr atrás de quem realmente deu causa ao resultado, prescreveu, perdeu a ação. Prescreveu, gente. Olha que bobeira. Eu sempre falava, se no início tivesse procurado um perito com conhecimento de tráfego aéreo, que fosse um controlador ou um piloto, deveria ter assessorado muito bem esse escritório, deveria ter assessorado muito bem esses advogados e prescreveu. Eu falei assim, agora já é tarde. Ele me procurou no ano que estava prescrevendo. Aí, Calazans, eu falei, olha, tem que correr atrás. Eu acho que nós temos aí um tempo muito exíguo aí para definir. E eles acabaram perdendo porque demandaram a pessoa errada. Ora, é a mesma coisa aqui. Então, o perito vai ter que entender função do controlador de solo, função do controlador supervisor, a picape, o que ela está fazendo lá, quem estava errado? Nós falamos, né? A aeronave estava errada ou a picape estava errada? O piloto decolou antes da hora, o piloto tinha autorização para estar ali na pista, ou a picape. Não se coloca na mesma pista duas aeronaves em manobras, ou uma aeronave e um veículo. Alguém estava errado ali. Foi autorizado a entrar, não foi autorizado a entrar, tinha que retirar, não retirou. Pessoal, parece simples, mas precisa de um raciocínio aí muito interessante. Para mim, é o ponto mais importante de um perito aeronáutico. Se não for perito, não conhece. Não vai identificar. Tá bom? Caminhando para o final, lembrando que é CSI da aviação. Se você não entendeu que o nosso escopo é CSI, que é investigação judicial, que é direito aeronáutico, que é voltado para perito aeronáutico, você vai ficar com aquela concepção de segurança para quê? Né? Lembrando que eu já vi vários casos, inclusive acompanhei na justiça várias audiências de responsabilidade judicial. Eu não lembro de ter visto membros da comunidade aeronáutica lá defendendo pilotos, não lembro. E se vier com essa concepção de segurança de voo, vai quebrar a cara. Tá? O pessoal fala, professor Calazans, um especialista de segurança de voo, um investigador, pode ser um perito aeronáutico? Eu vi um perito que não era perito aeronáutico, mas ele atuou como perito aeronáutico, ele era da área de segurança de voo, ele quebrou a cara do seu cliente. Eu li o parecer dele e eu falei, você está atuando contra quem aqui? Que você acabou de quebrar a cara do seu cliente. Por quê? Ele foi com aquela mentalidade de segurança de voo, perante o juiz, promotor, seja lá quem foi, fez um parecer, eu falei, você condenou. Você, de um perito assim, não precisa de
de advogado, nem precisa de promotor que você fez aqui. Por quê? Com a concepção de segurança de voo, ele vê que aquela conversa fiada, que não pode processar, no inquérito levou pau, porque o delegado federal não entrou nessa furada, promotor não entrou e nem o juiz. Eu falei, para que você está fazendo aqui? Você fez um argumento relacionado à segurança de voo, que não possa haver judicialização. Você não prestou atenção na tua vida, não. O delegado não aceitou esse argumento, o promotor não aceitou e pau, denunciou, e o juiz aceitou a denúncia. E você está com essa conversa fiada, vira a chavinha. Então, que fique bem claro, se você não concorda com esse assunto, devo respeitar a sua opinião, mas não é o nosso foco. E lembrar que esta mentalidade, essa concepção, não é o que o professor Calazans pensa, é o que a nossa lei prevê, tá? Ah, eu penso diferente. Você pensa diferente. Mas o dia que um piloto cometer um crime, ele vai ser indiciado, vai ser acusado e possa haver o processo. Isso é verdade, como nós vamos ver no nosso bate-papo. Eu gosto de falar assim de uma forma bem enfática, deixar essa aula. Eu não gosto de falar, apontar como uma aula ou um episódio que é mais importante do que o outro, que a pessoa acaba enfatizando aquele. Mas esse aqui tem uma parte muito importante. Caminhar para a perícia aeronáutica, dentro do direito aeronáutico, com mentalidade de segurança de voo, vai quebrar a cara. Dentro da segurança de voo, você talvez se dê muito bem. Aqui não. Tá bom? Lembrando que para conhecer os outros episódios, você está convidado a participar do grupo do professor Calazans. Escaneando esse QR Code, você entra no grupo, tá? Ou no nosso zap, que é o 5511-986936733, ou nosso calazans.daniel@gmail.com. E os links dos outros episódios. E também um link do nosso grupo eu vou deixar na descrição desse vídeo. Lembrando que nós temos muitos outros vídeos no nosso canal do YouTube, na playlist CSI da Aviação, tá ok? Ou Perito, CSI não, é Perito Aeronáutico. Para mim, professor Calazans, é sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.